Aquele moleque puxou a chave da minha mão como se eu fosse lixo. Vó, a senhora não tem mais reflexo para esse carrão. Sou Eunice, 72 anos, ex-perueira aqui na zona norte de São Paulo. Ele só não sabia que paciência de velha é perigosa. Era um domingo daqueles em que o céu de São Paulo amanhece pesado, com uma garoa fina que parece não molhar, mas entra nos ossos da gente. Minha casa, um sobrado antigo no bairro de Santana, estava cheia. Desde que meu marido, o falecido Tonico, partiu há 15 anos, o almoço de domingo virou uma espécie de obrigação silenciosa para a minha família. Minha filha, Silvia, sempre chega cedo para assumir o fogão, como se eu não desse mais conta de temperar um frango ou bater uma maionese. Eu deixo. Aprendi com a vida que, às vezes, a gente cede os pequenos espaços para não ter que brigar pelos grandes. Mas aquele domingo me ensinou que quando você cede um palmo, tem gente da sua própria laia querendo arrancar o braço inteiro. O cheiro de alho dourando no azeite se misturava com o som alto da televisão da sala, onde o futebol já dominava o ambiente. Eu estava na varanda, sentada na minha cadeira de fio, olhando para a rua e passando a ponta do polegar pelo metal frio da chave do meu carro. Não era uma chave qualquer, e não era um carro qualquer. Era um utilitário esportivo, um jipão prata, alto, robusto, com bancos de couro e cheiro de vitória. Eu comprei aquele carro à vista, com o dinheiro suado de mais de 30 anos, dirigindo uma Kombi escolar pelas ladeiras íngremes desta cidade. Só Deus sabe o que foi a minha vida. Levantar às 4:30 da manhã, debaixo de chuva ou de frio, rodar a chave na ignição de uma perua que não tinha direção hidráulica e buscar criança por criança. Minhas mãos, hoje cheias de manchas da idade e com as veias saltadas, cansaram de trocar pneu no meio de avenida alagada, de brigar com motorista de ônibus folgado e de segurar aquele volante duro até o ombro latejar. Eu criei a Silvia e paguei a faculdade dela girando o volante daquela Kombi branca. Quando fiz 70 anos, decidi que era hora de me dar um presente. Vendi a perua, juntei minhas economias de uma vida inteira e comprei o jipão. Era o meu troféu, o meu pedaço de liberdade. Foi então que o Rafael chegou. Meu neto, Rafael, é o retrato cuspido e escarrado dessa geração que acha que o mundo deve alguma coisa para eles só porque nasceram. Um marmanjo de 24 anos, que não para em emprego nenhum, vive encostado na mãe e gasta o pouco que tem com roupas de marca e festas. Ele abriu o portão de ferro da minha casa com aquele jeito desleixado, cheirando a um perfume doce e caro, que com certeza foi pago com o cartão de crédito da minha filha. Ele nem me deu um beijo de chegada. Passou direto para a cozinha, beliscou um pedaço de carne da panela e veio para a varanda. Os olhos dele, miúdos e sempre inquietos, logo pousaram na chave que eu balançava entre os dedos. "E aí, vó? Beleza?" ele disse, encostando no pilar da varanda com as mãos nos bolsos da calça rasgada que ele acha chique. "Tudo em paz, Rafael. E o seu carro? Vi que você veio a pé da estação do metrô." E perguntei, já sabendo a resposta. Ele bufou, revirando os olhos como se a pergunta fosse uma ofensa. Deu pau de novo. Aquele lixo de carro que a minha mãe me ajudou a comprar só dá dor de cabeça. O mecânico disse que fundiu o motor. Claro, a culpa não é minha, o carro que é fraco. Eu não disse nada. "O que é do homem o bicho não come", dizia minha falecida mãe. E a responsabilidade do Rafael, o bicho da preguiça, já tinha devorado fazia tempo. Eu sabia muito bem que ele não trocava o óleo do próprio carro há mais de 2 anos. "Então, vó", o tom de voz dele mudou. Virou aquela fala mansa de quem vai pedir dinheiro emprestado ou favor que não pretende pagar. "Eu tenho um churrasco de uma galera da faculdade agora à tarde. Um pessoal importante, sabe? Umas meninas de família boa. Eu não posso chegar de aplicativo. Fica feio. Me empresta o jipão?" Eu parei de balançar a chave. O metal pesado ficou quieto na palma da minha mão. Olhei bem para o rosto do meu neto. Não havia respeito ali. Havia apenas conveniência. "Não, Rafael. Meu carro não é de passeio para a molecada. Você sabe que eu não empresto." A expressão dele fechou no mesmo instante. A máscara de neto pedinte caiu e deu lugar ao menino mimado e contrariado de sempre. "Qual é, vó? A senhora nem sai de casa direito. O carro passa a semana inteira parado pegando poeira na garagem.
Para que a senhora quer um carro desse tamanho se só vai na padaria e na feira? É um desperdício. Senti meu sangue começar a esquentar. A garoa lá fora parecia ter parado, dando lugar a um abafamento típico de São Paulo antes da tempestade. O carro é meu, Rafael. O dinheiro saiu do meu suor, das minhas noites mal dormidas. Não importa se eu uso para ir até a esquina comprar pão ou se eu quero deixar ele de enfeite na garagem. A resposta é não. Nesse momento, a Sílvia apareceu na porta da varanda, secando as mãos num pano de prato. Ela já tinha escutado a conversa. Pelo olhar de cachorro pidão que ela lançou para mim, eu já sabia de que lado a balança ia pender. Ah, mãe, deixa o menino. É só um churrasco. O Rafael dirige bem, ele toma cuidado. A senhora sabe que ele está numa fase difícil, tentando fazer contatos para arrumar um emprego melhor. Que mal tem ele chegar bem apresentado? Olhei da minha filha para o meu neto. A traição familiar nunca vem com uma faca no escuro. Ela vem assim, no claro do dia, num domingo de macarronada, disfarçada de favorzinho. A Sílvia sempre passou a mão na cabeça dele. Sempre me fez parecer a velha rabugenta, a egoísta que não quer ajudar o menino. Um menino de barba na cara, que não sabe fritar um ovo sem queimar a frigideira. Sílvia, quem avisa amigo é. O Rafael não tem responsabilidade. Se ele bater o meu carro, quem vai pagar? Ele. Com que dinheiro? Eu assumo, vó. Rafael deu um passo para a frente, a voz alta, o tom agressivo cortando o ambiente calmo do domingo. Você fala como se eu fosse um bandido. Você não confia no seu próprio sangue? Confiança se conquista, Rafael. E você já perdeu a minha faz tempo. Respondi, mantendo a voz firme, sem alterar o tom. Nunca fui mulher de gritar. Minha autoridade sempre veio do olhar e da postura. Foi então que o impensável aconteceu. Eu estava com a mão apoiada no colo, os dedos relaxados segurando o chaveiro de couro que tinha uma medalhinha de São Cristóvão pendurada. Rafael deu mais um passo rápido. Antes que eu pudesse reagir, ele enfiou a mão sobre a minha. Senti a aspereza dos dedos dele agarrando o metal. Num puxão violento e seco, ele arrancou a chave da minha mão. O movimento foi tão brusco que a argola do chaveiro arranhou a pele fina da minha palma, deixando uma marca vermelha que ardeu na mesma hora. Eu arregalei os olhos, paralisada pelo choque do desrespeito físico. Ele recuou com a chave na mão, balançando-a no ar como um troféu roubado. Havia um sorriso torto, quase cruel no rosto dele. Sabe qual é o seu problema, vó? Ele disse, com a voz carregada de um deboche que me revirou o estômago. Você acha que ainda está no controle das coisas, mas olha para você. Você não tem mais reflexo nem para segurar uma chave. Imagina para dirigir esse carrão. A senhora já passou da validade. Deixa quem tem futuro viver um pouco. Aquelas palavras bateram no meu peito mais forte do que o puxão na minha mão. Não tem mais reflexo. Passou da validade. Ele não estava apenas me roubando um objeto. Ele estava me reduzindo a nada. Estava dizendo, na cara da minha filha, que eu era um peso morto, uma carcaça velha que não servia para mais nada, além de ceder o patrimônio para a juventude folgada dele. Olhei para a Sílvia, esperando que o instinto de filha falasse mais alto. Esperando que ela desse um grito, que tomasse a chave da mão do marmanjo e o expulsasse da minha casa por levantar a mão para a avó. Mas a Sílvia apenas desviou o olhar. Ela esfregou o pano de prato nas mãos, visivelmente desconfortável, mas escolheu o caminho da covardia. Rafael, vai logo, antes que eu me arrependa. E não volta tarde. Foi só o que ela disse, virando as costas e voltando para o cheiro de alho e cebola da cozinha. Meu próprio sangue. A filha que eu carreguei no ventre e o neto que eu embalei no colo. Eles tinham acabado de decretar a minha morte em vida. Eles achavam que, por eu ter cabelos brancos e caminhar um pouco mais devagar por causa da artrose nos joelhos, eu tinha me tornado uma idiota submissa. Rafael deu uma risada curta, guardou a chave no bolso e caminhou em direção à garagem. Eu fiquei sentada na cadeira de fio, sentindo o ardor na palma da mão e ouvindo os passos dele no piso de granilite. Ouvi o barulho do alarme desativando. O bip duplo que sempre me dava uma sensação de segurança, agora soava como um alarme de invasão. Ouvi o bater pesado da porta do motorista. O motor a diesel roncou alto na garagem fechada, fazendo as janelas da sala vibrarem levemente. Ele não saiu devagar. Ele quis mostrar poder.
Ele deu ré com força, jogou a marcha para frente e afundou o pé no acelerador. O som dos pneus cantando no asfalto molhado da rua ecoou pelo quarteirão inteiro. O cheiro de borracha queimada subiu pela varanda, misturando-se com o cheiro da garoa. Ele arrancou com o meu carro como se estivesse numa pista de corrida, levando consigo o meu suor, a minha dignidade e o meu respeito. Fiquei sozinha na varanda. O silêncio que se seguiu ao ronco do motor foi ensurdecedor. Olhei para a minha mão vazia. A marca vermelha deixada pela argola do chaveiro pulsava. Fechei os olhos e puxei o ar bem fundo, sentindo o peito encher. Eu não chorei. Lágrimas são para quem se sente impotente. E eu, Eunice, deixei de me sentir impotente no dia em que aprendi a trocar a correia do alternador de uma Kombi no meio da Avenida Cruzeiro do Sul, debaixo de temporal, com 15 crianças chorando lá dentro. Levantei da cadeira devagar. Meus joelhos estalaram um pouco, lembrando-me da minha idade. Mas a minha mente nunca esteve tão afiada. Entrei em casa. A televisão continuava alta. Um narrador esportivo gritava qualquer coisa sobre um pênalti. Fui direto para a cozinha. Silvia estava de costas, mexendo as panelas, fingindo que nada tinha acontecido. "Mãe, o almoço sai em 20 minutos", ela disse sem se virar, a voz carregada de uma culpa mal disfarçada. "Sem pressa, minha filha", respondi com uma calma que até a mim assustou. Fui até a pia. Peguei o bule de alumínio amassado, ajeitei o coador de pano no suporte de arame e joguei 3 colheres cheias de pó de café. Despejei a água fervente da chaleira. O cheiro forte e amargo do café coado no pano tomou conta da cozinha, abafando o cheiro do almoço. Era o meu ritual de clareza. Desde jovem, toda vez que eu precisava tomar uma decisão difícil, eu passava um café forte. Encostei na pia, segurando a xícara fumegante com as 2 mãos. Meus olhos vagaram pela cozinha, até pararem no vaso de espada de São Jorge que ficava perto da porta dos fundos. As folhas verdes e firmes, apontando como lanças para o teto. Aquela planta aguenta tudo. Pouca água, pouca luz, vento forte. Ela sobrevive e continua cortando o ar. Eu também era assim. Eles achavam que eu estava velha demais. Achavam que a minha paciência era fraqueza, que o meu silêncio era aceitação. O Rafael achava que não ter reflexos para dirigir significava não ter reflexos para viver. Ele estava muito enganado. A velhice me tirou a força bruta dos braços, é verdade, mas me deu algo muito mais perigoso: o tempo e a frieza. A juventude é afoita, age por impulso, como ele ao cantar pneu na rua. A velhice age no xadrez. A gente move a peça certa na hora certa. Olhei para o relógio de pêndulo na parede da copa. Era 12:15. O tic-tac ritmado acompanhava as batidas do meu coração, que agora já batia calmo, controlado, no ritmo de uma retaliação calculada. Eu conhecia o caminho que ele faria. Conhecia o carro. Conhecia o bairro. Para chegar até a rodovia e ir para o tal churrasco, ele teria que pegar a Avenida Engenheiro Caetano Álvares. Com a chuva fina e o trânsito de domingo, ele não iria muito longe rápido. Ele ia querer acelerar, ia querer sentir o motor, ia se achar o dono do mundo atrás daquele volante de couro. Dei um gole no café. Forte, sem açúcar. O amargor desceu rasgando a garganta, acordando cada célula do meu corpo. "Você não tem mais reflexo." A voz dele ecoou na minha cabeça mais uma vez. Eu respirei fundo novamente. Fiquei ali, parada de pé na cozinha, observando o ponteiro dos segundos dar a volta no mostrador. 1 minuto. 2 minutos. A Silvia continuava cozinhando, alheia à tempestade que se formava dentro de mim. 5 minutos. 7 minutos. Eu precisava dar a ele a falsa sensação de vitória. Precisava que ele estivesse no meio da avenida, longe o suficiente para não poder voltar a pé, mas exposto o suficiente para o que viria a seguir. Quando o relógio marcou exatamente 12:25, eu deixei a xícara vazia na pia. Caminhei até o telefone fixo que ficava no aparador do corredor. Minha mão, a mesma que ele havia arranhado e chamado de inútil, alcançou o gancho com uma firmeza absoluta. Meus reflexos estavam perfeitos.
Levei o fone ao ouvido, ouvi o tom de discar e, com o dedo indicador esquerdo, apertei 3 números com a precisão de quem sabe exatamente o peso do que está fazendo. 1, 9, 0. A linha chamou 2 vezes antes de uma voz oficial e metálica atender do outro lado, quebrando para sempre a falsa paz daquele domingo em família. Polícia Militar. Emergência. Qual é a sua ocorrência? A voz do atendente do outro lado da linha era firme e metálica. O som da televisão na sala ainda ecoava pela casa, misturado ao chiado do óleo na frigideira onde minha filha fritava as batatas para o almoço. Eu cobri o bocal do telefone com a mão esquerda, a mesma que ainda ardia pelo arranhão do chaveiro, e falei com a clareza de quem dita uma receita de bolo. Boa tarde. Quero relatar a subtração de um veículo. Aconteceu agora mesmo, não faz nem 10 minutos. A senhora sofreu um assalto? Houve violência armada? O policial perguntou, o tom de voz ganhando urgência. Um rapaz arrancou a chave da minha mão dentro da minha própria casa e levou o meu carro sem a minha permissão. Respondi, escolhendo cada palavra com um cuidado cirúrgico. Eu não menti em nenhum momento. Eu apenas omiti a árvore genealógica do infrator. Para a lei, um furto é um furto. O atendente pediu os dados. Eu não precisei buscar documento nenhum. Fechei os olhos e ditei a placa de cor, letra por letra, número por número. Ditei o modelo, um utilitário a diesel prata, o ano de fabricação e o chassi, que eu sabia de cabeça porque fui eu mesma que preenchi a papelada no despachante. Quando ele perguntou as características de quem levou o carro, eu fui ainda mais precisa. É um rapaz de 24 anos, cabelo raspado nas laterais. Está vestindo uma calça jeans rasgada nos joelhos, uma camisa polo azul marinho e tênis branco. Ele pegou a Avenida Engenheiro Caetano Álvares, sentido Marginal Tietê. O carro é pesado, a pista está molhada pela garoa, ele não deve estar correndo muito para não derrapar. A viatura já foi acionada, senhora. A placa está no sistema. Assim que ele cruzar um radar inteligente, a nossa equipe faz a abordagem. Qual o nome da senhora? Eunice Batista da Silva. Sou a proprietária legal do veículo. Fique tranquila, dona Eunice. Vamos recuperar o seu bem. Agradeci e recoloquei o telefone no gancho. O clique do plástico batendo na base foi o único som que marcou o ponto sem retorno. O feitiço estava lançado. Quem planta vento, colhe tempestade, e o Rafael estava prestes a descobrir que a tempestade tinha nome, sobrenome e 72 anos de idade. Deixei o corredor e caminhei devagar até o meu quarto. A casa cheirava a comida de domingo, mas ali, no meu canto, o cheiro era de cera de assoalho e lavanda. Meu quarto é o meu santuário. As paredes guardam o silêncio que eu conquistei a duras penas. Fui até o meu guarda-roupa, um móvel pesado de madeira, imbuia que o falecido Tonico comprou quando casamos. Abri a porta da direita, aquela que range um pouco nas dobradiças, e puxei uma banqueta de madeira para alcançar a prateleira mais alta. Lá em cima, escondida atrás de umas mantas de lã que eu só uso no alto do inverno, ficava a minha caixa forte. Não era um cofre de ferro com segredo numérico. Era uma lata antiga de biscoitos amanteigados, daquelas redondas, que a ferrugem já começava a marcar nas bordas. Desci da banqueta com a lata nas mãos e sentei na beira da cama. O colchão afundou levemente sob o meu peso. Abri a tampa com cuidado. Ali dentro não tinha joias nem dinheiro vivo. Ali dentro estava a verdadeira riqueza de uma mulher que passou a vida engolindo poeira e fumaça de escapamento para criar a família. A primeira coisa que tirei lá de dentro foi a minha carteira nacional de habilitação antiga. A de papel verde, já desbotada nas dobras. Categoria D. Olhei para a foto 3x4 grampeada no canto. Uma Eunice de 40 e poucos anos olhava de volta para mim. O cabelo estava preso num coque apertado, o rosto não tinha maquiagem e havia olheiras fundas debaixo dos olhos. Mas o olhar era o mesmo. Frio, duro, pronto para a guerra. Meu neto teve a audácia de dizer que eu não tinha reflexos. Ele, que foi criado em apartamento com carpete, que chora quando a internet cai e que precisa que a mãe pague a conta do celular.
Eu passei mais de 3 décadas pilotando uma Kombi escolar, ano 1992, sem direção hidráulica, sem ar-condicionado e com um câmbio que parecia uma colher de pau numa panela de polenta. Eu carregava 15 crianças nas costas, atravessando as ladeiras do bairro do Mandaque e do Imirim. Eu sabia o nome de cada buraco daquelas ruas. Lembrei de uma tarde, no final dos anos 90. Uma chuva de verão daquelas que escurecem o céu às 3 da tarde e transformam São Paulo num rio de lama. Eu estava descendo a Avenida Brás Leme com a perua lotada de crianças voltando do colégio. A água começou a subir rápido, invadindo as calçadas. Um motoqueiro apressado cortou a minha frente e escorregou no asfalto molhado, caindo bem no meio da minha pista. Eu não tinha freio ABS. Eu não tinha controle de tração. Eu tinha apenas os meus braços, os meus pés e a minha mente. Em fração de segundos, pisei no freio, bombeando para não travar as rodas. Puxei aquele volante pesado como chumbo para a da esquerda, jogando a Kombi para cima do canteiro central e parei a 2 palmos da cabeça do rapaz caído. 15 crianças chorando lá atrás, e eu, tremendo da cabeça aos pés, desci na chuva torrencial, levantei a moto do rapaz e perguntei se ele estava bem. Reflexo. O moleque falou de reflexo. Coloquei a carteira antiga de lado e puxei o próximo documento da lata. O certificado de registro e licenciamento de veículo. O documento de rodar do meu jipão. O papel verde estava intacto. No campo do proprietário, meu nome brilhava em letras maiúsculas. Não havia alienação fiduciária. Não havia nome de banco. O carro era meu. Comprado com as moedas que eu contava no final do mês, com as mensalidades atrasadas que eu tinha que cobrar de pais caloteiros, com as dores na coluna que me faziam dormir com uma bolsa de água quente nas costas. Aquele carro era a materialização do meu suor. E eu não ia permitir que um menino mimado usasse o meu troféu para impressionar meia dúzia de moças num churrasco de faculdade. O que o Rafael não sabia e o que a Sílvia ignorava na sua eterna cegueira de mãe superprotetora é que a velhice não me deixou boba. Quando eu dirigi perua escolar, a primeira coisa que eu aprendi foi a não confiar em ninguém. O mundo da rua é cruel. Naquela época, a gente instalava correntes nos pedais, trancas de câmbio e botões secretos para cortar a gasolina. Quando comprei o meu utilitário prata, a primeira visita que fiz não foi para mostrar o carro para as vizinhas. Fui direto na oficina do seu Osvaldo, um eletricista de automóveis aposentado que trabalhava com as portas fechadas numa viela perto do cemitério do Chora Menino. Pedi para ele instalar um rastreador silencioso, escondido na lataria do painel, e um sistema de bloqueio remoto. Alcancei o meu celular que estava na mesa de cabeceira, um aparelho moderno de tela grande. O Rafael vivia rindo de mim quando eu usava o dedo indicador para digitar mensagens no grupo da família. Ele achava que idoso só serve para mandar figurinha de bom dia com flores brilhantes. Ajeitei os meus óculos de leitura na ponta do nariz. Abri o aplicativo que o seu Osvaldo configurou para mim. Digitei a minha senha, que por ironia do destino, era o ano de nascimento do falecido Tonico. A tela carregou por 2 segundos e um mapa da zona norte de São Paulo apareceu. No meio do mapa, um ponto vermelho piscava insistentemente. Eu sorri. Um sorriso fino, sem mostrar os dentes. O ponto vermelho estava descendo a Avenida Engenheiro Caetano Álvares, exatamente como eu havia previsto. A velocidade marcada na tela era de 80 km por hora. Ele estava correndo. Estava sentindo o vento no rosto, escutando o motor a diesel roncar, achando que o mundo estava na palma da mão dele. No canto da tela do meu celular, havia um botão desenhado com um cadeado vermelho. Se eu apertasse aquele botão, a injeção eletrônica do carro seria cortada no mesmo segundo. O motor apagaria, o volante ficaria duro feito pedra, e ele teria que encostar o jipão no meio-fio, humilhado, tendo que ligar para um guincho. Eu encostei o dedo sobre o botão do cadeado. Fiquei tentada. Seria tão fácil resolver as coisas por mim mesma, mas logo afastei o dedo da tela. Não. Se eu apenas desligasse o carro, ele voltaria para casa espumando de raiva. Diria que o lixo do meu carro quebrou no meio da rua. E a Sílvia, mais uma vez, passaria a mão na cabeça dele, dizendo que a culpa era da mecânica e não do menino. O Rafael não precisava de um problema mecânico. Ele precisava de um choque de realidade.
Ele precisava sentir o que é ser parado por homens fardados que não se importam com o perfume caro dele, nem com as roupas de marca. Ele precisava descobrir que na rua, longe da saia da mãe, a vida cobra caro pela arrogância. A polícia faria o trabalho pesado por mim. Eu só precisava acompanhar o espetáculo de camarote. Guardei os documentos de volta na lata de biscoitos. Coloquei a tampa, apertei as bordas para fechar bem e devolvi a lata para a prateleira alta, escondida atrás das mantas de lã. O meu império invisível estava seguro de novo. Me olhei no espelho do guarda-roupa antes de fechar a porta. Eu vestia uma calça de malha confortável e uma blusa de algodão estampada. Meu cabelo, branco como algodão, estava bem penteado. Eu parecia apenas uma avó inofensiva, esperando o almoço de domingo, a camuflagem perfeita. Caminhei de volta para a cozinha. O cheiro de alho e cebola tinha dado lugar ao aroma doce de um frango assado com batatas. Silvia estava colocando a travessa de vidro no centro da mesa da copa. A televisão ainda narrava o jogo, mas o volume parecia ter diminuído. "Mãe, o almoço tá na mesa. Senta aqui", Silvia disse, puxando a cadeira da cabeceira para mim. A cadeira do chefe da casa. A minha cadeira. Eu me sentei devagar, ajeitando a postura. Minhas costas estavam retas. Peguei o guardanapo de pano e coloquei no colo. Silvia sentou do meu lado esquerdo. Ela serviu o meu prato primeiro. Uma coxa de frango bem corada, 2 colheres de arroz, macarrão e bastante batata, do jeito que eu gosto. Ela fazia isso para compensar. Achava que um prato de comida bem servido apagava o desrespeito de 10 minutos atrás. "A senhora não liga para o jeito do Rafael, mãe", ela começou, quebrando o silêncio enquanto cortava o próprio frango. O tom de voz dela era o de quem pede desculpas, sem querer assumir a culpa. "Ele é ansioso. Essa juventude de hoje sofre muita pressão. Ele só queria chegar bonito no churrasco. A senhora sabe como as aparências importam na idade dele. Logo ele volta, põe o carro na garagem e a vida segue." Eu cortei um pedaço da batata assada. Levei o garfo à boca, mastiguei devagar, sentindo o tempero do alecrim invadir o paladar. O gosto estava excelente. Engoli antes de responder. "Eu não ligo, Silvia. Cada um dá o que tem. O Rafael deu a falta de educação dele. Eu dou a minha paciência", respondi, mantendo os olhos focados no meu prato. Ela suspirou aliviada, achando que a tempestade tinha passado, achando que a velha tinha engolido mais um sapo para manter a paz da família. Como ela era ingênua. A Silvia herdou os olhos do pai, mas não herdou a malícia das ruas que eu carregava no sangue. Ela criou o filho numa bolha de mimos, tapando os buracos que a vida tentava abrir no caminho dele. Mas a vida não é uma mãe permissiva. A vida é uma peroeira com a Kombi atrasada num dia de chuva. Ela não freia para quem não sabe atravessar a rua. Olhei de relance para o relógio de pêndulo na parede. 12h38. A essa hora, com o trânsito da avenida e a garoa fina, ele devia estar se aproximando da ponte da freguesia do Ó. O radar inteligente, aquele mesmo que eu conhecia tão bem e que já tinha me rendido umas multas no passado, ficava bem na curva, escondido atrás de uma árvore grossa. Continuei comendo em silêncio. A cada garfada, a imagem se formava com mais clareza na minha cabeça. O sistema da polícia apitando na central. A viatura parada no posto de gasolina, ligando o giroflex. O som estridente da sirene rasgando o ar úmido de domingo. Silvia me ofereceu um copo de refrigerante. Eu aceitei com um aceno de cabeça. O líquido gelado desceu lavando a alma. O almoço de domingo nunca teve um sabor tão absoluto de justiça aguardando na esquina. A batata assada desmanchava na boca, temperada com o alecrim que a Silvia sempre colhia do vaso murcho da sacada dela. Mastiguei devagar, sentindo o sabor do domingo de família, aquela instituição brasileira que por fora é cheia de abraços e sorrisos, mas por dentro, muitas vezes, é sustentada por quem engole sapo calado. A televisão continuava ligada. O narrador gritava um gol de um time qualquer do Campeonato Paulista, e a minha filha, sentada à minha esquerda, servia mais um copo de guaraná, com a expressão aliviada de quem acha que apagou um incêndio com um copo d'água. "Sabe, mãe, o Rafael tem umas ideias ótimas para o futuro", Silvia comentou, limpando o canto da boca com o guardanapo de papel. "Bom,
Ele estava me falando que quer abrir uma agência de não sei o que na internet. Coisa moderna, ele só precisa de um empurrãozinho, um capital de giro, sabe? Eu concordei com a cabeça, sem dizer palavra. Capital de giro. Na minha época, capital de giro era o volante duro da Kombi, que eu girava para a direita e para a esquerda, para desviar dos buracos da Avenida Inajar de Souza. Hoje em dia, inventam um nome bonito para disfarçar o fato de que querem pegar o dinheiro dos outros para brincar de empresário. É mesmo? Que bom, minha filha. É bom o jovem ter ambição, respondi, com a voz mansa, quase arrastada. A voz de uma velha que já não tem força para discutir. Silvia sorriu, satisfeita com a minha submissão ensaiada. Ela achava que eu estava ficando gagá, que a idade tinha levado a minha capacidade de perceber as entrelinhas. A verdade é que a velhice é o melhor disfarce que Deus inventou. Ninguém desconfia de uma senhora de 72 anos, de cabelos brancos bem penteados, que come frango assado em silêncio. Eles olham para as nossas rugas e veem fraqueza. Eu olho para as minhas rugas e vejo um mapa de batalhas que eu venci enquanto eles ainda tomavam mamadeira. Por baixo da toalha de renda de plástico da mesa da copa, a minha mão direita deslizou para dentro do bolso da minha calça de malha. Meus dedos, ainda ardendo levemente, onde a argola do chaveiro tinha arranhado, encontraram a tela fria do celular. Com o polegar, destravei o aparelho. Eu não precisava olhar para baixo. Anos trocando marcha no escuro e contando troco de passagem sem olhar para a moeda me deram um tato cego que o meu neto nunca teria. Deslizei o dedo pela tela e abri o aplicativo do seu Osvaldo. Puxei o celular um pouco para fora do bolso, apenas o suficiente para espiar a tela por baixo da beirada da mesa. O ponto vermelho brilhava no mapa digital. Ele já tinha cruzado a ponte da freguesia do Ó e agora estava na Marginal Tietê. A velocidade marcava 95 km por hora. A pista molhada, a garoa fina de São Paulo deixando o asfalto liso como sabão, e o moleque afundando o pé no acelerador de um carro a diesel que pesa mais de 2 toneladas. Um calafrio de raiva pura subiu pela minha espinha, mas o meu rosto continuou sereno. Peguei mais uma garfada de macarrão. A senhora está quietinha, mãe? Tá sentindo alguma dor nas juntas? Silvia perguntou, fingindo uma preocupação que soava mais como uma checagem de inventário. Não, filha. Só estou mastigando devagar. A digestão já não é a mesma. Menti, dando um gole no refrigerante. Depois do almoço, acho que vou deitar um pouco. A idade pesa, você sabe. Faz bem, mãe. Deixa a louça que eu lavo. A senhora precisa descansar. Já trabalhou demais nessa vida. Agora é hora de ficar tranquila. Deixar a gente cuidar de tudo. Deixar a gente cuidar de tudo. Aquela frase ecoou na minha cabeça como um gongo. Era o plano perfeito deles. Tirar a chave do carro era só o começo. O próximo passo seria a chave da casa, depois o cartão do banco, a senha da aposentadoria. Tudo em nome do cuidado. Uma interdição silenciosa e afetiva. Eu vi isso acontecer com a dona Benedita, minha vizinha de muro. A família tirou tudo dela, até o direito de escolher a cor do sabonete que usava, dizendo que ela não tinha mais reflexo para a vida. A Benedita murchou em 6 meses e morreu de tristeza numa poltrona de courino. Eu não seria a próxima Benedita. A minha poltrona seria o meu trono, não o meu caixão. Espiei o celular novamente. O ponto vermelho tinha passado a Ponte do Piqueri. Ele estava se aproximando do trecho onde a Polícia Militar Rodoviária costuma montar bloqueio aos domingos. Eu sabia disso porque, por 30 anos, eu fiz romaria para a Aparecida do Norte, levando excursão de senhoras da igreja. Eu conheço o mapa das viaturas desta cidade melhor do que qualquer aplicativo de trânsito. Para a polícia, a essa altura, a placa do meu jipão prata já estava piscando em vermelho no sistema do Copom. Um veículo roubado, subtraído à força de uma idosa. Eles não sabiam que era o neto. Eles sabiam que havia um bandido ao volante. Pensei no Rafael. Ele devia estar com o som no último volume, ouvindo aquelas músicas que só tem batida e palavrão, com o vidro meio aberto, o cotovelo para fora, sentindo-se o dono da marginal. Ele nunca tinha levado um enquadro na vida. Quando ele era adolescente e fazia bagunça na rua, a Silvia descia correndo para defender a cria antes que o vizinho pudesse reclamar. Ele não sabia o que era a mão pesada da lei. Não sabia o que era o frio na barriga quando uma sirene liga bem atrás do seu para-choque.
Eu sabia. Eu, Eunice, ex-peroeira, já fui parada em blitz de madrugada, debaixo de chuva, com o policial pedindo documento com a mão no coldre. Eu sempre abaixava o vidro, acendia a luz do salão da Kombi, entregava tudo em dia e respondia com respeito. Boa noite, autoridade, está tudo aqui. O respeito é o escudo do trabalhador. Mas o Rafael não tinha respeito. E logo, não teria escudo. Terminei, mãe. Silvia levantou-se, empilhando os pratos. O barulho da louça batendo me tirou dos meus pensamentos. Vou passar um café fresco e arrumar a cozinha. A senhora vai para o quarto? Vou lá para o quintal um pouco, filha. Olhar minhas plantas. O ar de dentro de casa me sufoca um pouco. Levantei-me da cadeira, apoiando as mãos na mesa e forçando um gemido baixo, simulando uma dor na lombar que eu não estava sentindo. O teatro precisava ser impecável. Caminhei a passos curtos e arrastados até a porta dos fundos. O ar gelado do quintal bateu no meu rosto. A garoa tinha engrossado, virando uma chuva contínua que batia no telhado de zinco da área de serviço, fazendo um barulho metálico e reconfortante. Fui até o canto do muro, onde ficava a minha coleção de plantas. Minhas samambaias penduradas, o meu vaso de arruda e, bem no centro, imponente dentro de um balcão de tinta velho, cortado ao meio, a minha comigo, ninguém pode. As folhas largas, rajadas de verde claro e escuro, brilhavam com os respingos da chuva. Passei o dedo por uma das folhas úmidas. A seiva dessa planta é um veneno poderoso. Se mastigar, a garganta incha, a voz some, o ar falta. Ela é linda, enfeita a casa, afasta o mal-olhado, mas não aceita desaforo. Exatamente como a dona dela. No parapeito da janela da área de serviço, protegido da chuva, ficava o velho rádio de pilha do Tonico. Um aparelho preto, pesado, com a antena torta. Liguei o botão giratório. Um chiado de estática encheu o quintal até eu sintonizar na Rádio Bandeirantes. O locutor falava sobre o trânsito complicado na Marginal Tietê devido a uma ocorrência policial. Meu coração deu um pulo solitário dentro do peito, mas eu apenas sorri. Puxei o celular do bolso mais uma vez, agora sem me esconder. O ponto vermelho no mapa não estava mais se movendo. Ele estava parado, exatamente no acostamento depois da ponte da freguesia do Ó, parado há 3 minutos, há 4 minutos. Fechei os olhos e deixei a minha mente viajar até lá. Eu podia ver a cena com a clareza de um filme. O jipão prata encostado, 2 viaturas da rota fechando a frente e a traseira. As luzes vermelhas e azuis girando, refletindo no asfalto molhado e nos vidros escuros do meu carro. O som seco e autoritário do policial no megafone. Desliga o carro, joga a chave pela janela, desce com as mãos na cabeça. O Rafael devia estar em choque. O menino mimado que arrancou a chave da minha mão agora teria que soltá-la no asfalto imundo da Marginal. Ele tentaria argumentar. Senhor, o carro é da minha avó. E o que o policial diria? O policial olharia no sistema. Queixa de roubo, vagabundo, mãos no capô. Ele sentiria a aspereza do metal frio do meu jipão contra o rosto dele. A chuva molhando a camisa polo cara. As pernas abertas, o coturno empurrando o calcanhar. A revista áspera, sem o menor pingo de pena. Abri os olhos. O ponto vermelho continuava imóvel. 8 minutos parado. A execução estava sendo impecável. E o melhor de tudo, eu não levantei a voz, não joguei um prato na parede, não precisei derramar uma única lágrima. Eu apenas usei as regras do mundo real contra quem achava que vivia num videogame de luxo. Desliguei a tela do celular e guardei de volta no bolso. Abaixei-me devagar. Peguei um pano úmido que ficava no tanque e comecei a limpar as folhas da Comigo Ninguém Pode, uma por uma, com a paciência de uma monja. Lá dentro, eu ouvia o barulho da água na pia e a Silvia cantarolando uma música do Roberto Carlos enquanto lavava a louça. A paz da ignorância é um negócio fascinante. Ela lavava os pratos acreditando que o filho dela era um príncipe a caminho de um baile, enquanto o príncipe dela estava, naquele exato momento, sendo enfiado no compartimento de trás de uma viatura da polícia militar, sentindo o cheiro de suor alheio e de desespero. 15 minutos se passaram. A chuva no telhado de zinco continuava constante.
O rádio de pilha agora tocava um samba antigo, abafando os meus próprios pensamentos. Foi então que o silêncio da casa foi rasgado. Não foi o telefone fixo do corredor. Aquele eu sabia que só tocaria quando o delegado quisesse falar com a proprietária do veículo. O que tocou foi o celular da Sílvia, que estava em cima da mesa da copa. Um toque estridente, uma música pop internacional que me dava nos nervos. Eu parei de limpar a folha da planta. Fiquei de costas para a porta, os ombros relaxados, ouvindo tudo com a atenção de um lince. A água da torneira da pia parou de correr. Ouvi os passos apressados da minha filha, o chinelo de dedo batendo no piso de granilite. Alô? A voz da Sílvia era alegre, despreocupada. Oi, filho, já chegou no churrasco? Esqueceu alguma coisa? Houve uma pausa. Uma pausa de apenas 5 segundos, mas que para mim teve o peso de uma década. O silêncio do outro lado da linha não era o silêncio de um filho esquecido. Era o silêncio do pânico. Eu não precisava ver o rosto da Sílvia para saber que a cor estava sumindo das bochechas dela. Eu sentia a mudança na energia da casa. O ar ficou pesado. Como assim, Rafael? A voz da Sílvia mudou de tom bruscamente. A alegria evaporou, dando lugar a um desespero agudo. Polícia? Delegacia? Rafael, eu não estou entendendo. Fala devagar. Você bateu o carro da sua avó? Mais uma pausa. Eu continuava de costas, acariciando a folha rajada da minha planta, o rosto virado para o muro cinza do quintal, sustentando uma expressão de absoluta e fria neutralidade. Roubo! Que roubo, Rafael? O carro é da sua avó. Você está com o documento? Como assim eles disseram que tem queixa de roubo? Sílvia agora quase gritava. O som da voz dela ecoava pelas paredes da cozinha. Rafael, não chora, pelo amor de Deus. Onde você está? No 703º DP? No Jaçanã? Calma, a mãe tá indo para aí. Não assina nada. Ouvi o baque do celular sendo jogado sobre a mesa. Passos pesados e desesperados correram em direção à porta dos fundos. Mãe! Mãe! Sílvia apareceu na porta da área de serviço, agarrada no batente, branca como cera, os olhos arregalados, o peito subindo e descendo rápido. As mãos dela ainda pingavam água com sabão no chão. Virei-me devagar, como quem é acordada de um cochilo suave. Segurei o pano úmido com as 2 mãos e ajeitei os óculos na ponta do nariz. Fiz a minha melhor cara de avó confusa, piscando os olhos debaixo da garoa fina que o vento trazia para debaixo do telhado. O que foi, Sílvia? Que gritaria é essa, menina? Aconteceu alguma coisa na novela? Perguntei, a voz mansa, arrastada, carregada de uma inocência letal. Mãe. O Rafael! A polícia parou ele na marginal! Eles algemaram o menino, mãe! Ela tremia da cabeça aos pés, as lágrimas já escorrendo pelo rosto manchando a maquiagem leve que ela tinha passado para o domingo. A polícia falou que o jipão tem queixa de roubo, que foi roubado agora há pouco. Mãe, deve ser um erro no sistema do Detran. A senhora não pagou o licenciamento? O que aconteceu? Eu caminhei na direção dela, passo a passo, o chinelo arrastando levemente no chão molhado. Parei a 1 palmo de distância da minha filha. Olhei no fundo dos olhos dela, vendo o desespero de uma mãe que finalmente percebia que não podia proteger o filho das garras do mundo. Dobrei o pano úmido e coloquei em cima do tanque. Respirei o cheiro da chuva, o cheiro de terra molhada, o cheiro de uma justiça que tinha sido servida fria no meio de um domingo nublado. A fase da espera havia terminado, e o silêncio, que por tanto tempo foi o meu esconderijo, estava prestes a se transformar na minha arma mais devastadora. A Sílvia tremia tanto que parecia ter sido ligada na tomada de 220 volts. O rosto dela, antes corado pelo calor do fogão e pela falsa paz do nosso almoço, agora parecia papel manteiga. Ela andava de um lado para o outro na cozinha, esbarrando nas cadeiras, com o celular apertado contra o peito, como se o aparelho fosse o próprio filho pedindo socorro. Mãe, a gente tem que ir para a delegacia agora, ela gritava, a voz esganiçada, perdendo completamente o prumo. Pega sua bolsa, pega o documento do carro. A gente tem que explicar pro delegado que o sistema do Detran tá louco, que o carro não é roubado. Meu Deus, o Rafael na mão da polícia, mãe. O menino deve estar apavorado. Eu terminei de dobrar o pano de prato que estava em cima do tanque.
Meus movimentos eram lentos, compassados. A pressa é inimiga da perfeição, já dizia o falecido Tonico. E eu não ia estragar a minha obra-prima correndo como uma barata tonta. Calma, Silvia. Quem não deve, não teme. Respondi, passando por ela no corredor. Vou pegar minha bolsa e meu guarda-chuva. Chama um carro de aplicativo, já que o seu filho levou o meu. Fui até o meu quarto. Abri a gaveta da cômoda, peguei minha bolsa preta de couro, aquela de alça reforçada que me acompanha desde a época da Kombi escolar. Coloquei dentro a minha identidade, os óculos de leitura e um pacote de lenços de papel. Eu sabia que alguém ia chorar muito hoje e com certeza não seria eu. Quando saímos no portão, a chuva caía pesada, lavando o asfalto da rua de paralelepípedos. O carro do aplicativo chegou em 5 minutos. Silvia entrou no banco de trás se jogando, tropeçando no próprio guarda-chuva. Eu entrei em seguida, ajeitando a barra da calça para não molhar. Pro 73º Distrito Policial, no Jaçanã, e por favor, moço, vai o mais rápido que der. Silvia implorou ao motorista, um rapaz novo que arregalou os olhos pelo retrovisor e afundou o pé no acelerador. O trajeto durou 20 minutos. 20 minutos em que a minha filha não parou de mandar áudios chorosos para amigas e parentes, criando teorias absurdas sobre clonagem de placas e erros de computador. Eu fui o caminho inteiro olhando pela janela, vendo a zona norte de São Paulo desfilar borrada pelas gotas d'água no vidro. O limpador de para-brisa batia num ritmo hipnótico. Vapt-vupt, vapt-vupt. Era o som do tempo cobrando a conta. Quem pariu Mateus que o embale. A Silvia passou 24 anos passando a mão na cabeça de um moleque torto. Agora, a rua ia endireitar ele a pauladas. Quando o carro parou em frente à delegacia, o cenário era o retrato cuspido do Brasil real. Um prédio cinza, descascado, com viaturas estacionadas de qualquer jeito na calçada, giroflex piscando e um entra e sai de gente com cara de desespero. O cheiro de cigarro barato se misturava com o cheiro de cachorro molhado e asfalto úmido. Silvia saltou do carro antes mesmo de o motorista puxar o freio de mão. Ela correu para dentro da delegacia, passando pelas portas de vidro sujas. Eu desci devagar, abri meu guarda-chuva e caminhei com a postura reta. Meus joelhos estalavam por causa do frio, mas a minha espinha nunca esteve tão ereta. Entrei no saguão. O lugar estava lotado. Luzes fluorescentes brancas piscavam no teto, dando a todo mundo uma aparência de doente. Havia o som constante de telefones tocando, dedos batendo com força em teclados de computador e o burburinho de vozes cansadas. Mas os meus olhos, treinados por décadas caçando criança fujona no retrovisor de uma perua, encontraram o alvo no mesmo instante. Lá estava o Rafael. Ele estava sentado num banco comprido de madeira maciça, bem no fundo do saguão, perto da sala do plantão. A cena era quase poética. O homem de negócios que precisava do meu jipão para impressionar as meninas de família boa estava encharcado da cabeça aos pés. A camisa polo azul marinho caríssima estava suja de graxa na altura do peito. A calça jeans rasgada, que ele achava tão moderna, agora parecia apenas um trapo molhado. Mas o detalhe que me fez respirar fundo e saborear o momento foi o pulso dele. O braço direito do meu neto estava esticado, preso por uma algema de aço reluzente a uma argola de ferro chumbada na parede descascada da delegacia. Ele não estava mexendo no celular de última geração. Ele não estava com aquele sorriso torto e debochado. Ele tremia de frio e de pavor, olhando para o chão de cimento queimado como se procurasse um buraco para se enfiar. O reizinho do quarto com suíte tinha descoberto que, no mundo real, a coroa dele era feita de plástico. Meu filho! Silvia soltou um grito rasgado que fez até um investigador careca parar de digitar para olhar. Ela correu na direção dele e tentou abraçá-lo, mas um policial militar, um homem negro de quase 2 metros de altura, com um colete tático brilhando de chuva, colocou o braço na frente barrando a minha filha. Afasta, senhora. O detido está sob custódia. A voz do policial era um trovão grave que não admitia resposta. Ele é meu filho. Tira isso do braço dele, pelo amor de Deus. Ele não é bandido. Silvia chorava compulsivamente, agarrada na bolsa.
O Rafael levantou a cabeça. Quando ele viu a mãe, os olhos miúdos se encheram de lágrimas. O choro dele não era de arrependimento. Eu conheço bem o choro da minha Laia. Era o choro da humilhação, da raiva por ter sido pego. Então, o olhar dele cruzou com o meu. Eu estava parada a uns 3 metros de distância, segurando a minha bolsa com as 2 mãos, o rosto impassível, a expressão serena de quem está assistindo à missa de domingo. A expressão dele mudou. O medo deu lugar àquela fagulha de arrogância de sempre. Ele tentou se levantar do banco, mas a corrente da algema esticou e o puxou de volta com um baque surdo contra a madeira. Vó, fala para eles! Rafael gritou, a voz esganiçada ecoando no saguão. Fala para esses caras que o carro é seu! Eles me fecharam na marginal, vó. Jogaram arma na minha cara. Me botaram de joelhos na poça d'água. Diz para eles que foi um erro. Que você me emprestou o carro. O policial militar olhou para mim. O investigador careca parou de digitar de vez. Uma porta de madeira com uma placa de acrílico onde se lia Delegado Titular se abriu. E de lá saiu um homem de meia-idade, com um terno um pouco amassado, gravata afrouxada e olheiras profundas. Ele segurava uma prancheta. O que está acontecendo aqui na minha recepção? O delegado perguntou, a voz cansada de quem já viu desgraça demais para se impressionar com gritaria. Doutor! Silvia se virou para ele, juntando as mãos como se fosse rezar. Doutor, isso é um absurdo! Meu filho foi preso por engano. O sistema de vocês está errado. O carro que ele estava dirigindo, aquele Jeep prata, é da avó dele, dessa senhora aqui. Ele só pegou emprestado para ir num churrasco. O delegado olhou para a Silvia, depois para o Rafael algemado, e finalmente seus olhos recaíram sobre mim. Ele ajeitou os óculos no rosto e consultou o papel na prancheta. A senhora é a dona Eunice Batista da Silva, proprietária do veículo placa final 47? Ele perguntou, com um tom de voz que misturava autoridade e um pouco de cautela, típico de quem lida com idosos. Eu dei um passo à frente. O barulho do meu sapato no chão molhado pareceu ecoar mais alto do que a chuva lá fora. Sou eu mesma a autoridade. Respondi, firme, sem gaguejar. Dona Eunice, nós recebemos uma chamada do 190, feita do telefone fixo registrado no endereço da senhora, relatando o roubo do veículo. A viatura da rota interceptou o carro na marginal Tietê. O condutor não respeitou a ordem de parada inicial, tentou acelerar, mas o motor do carro simplesmente apagou. Tivemos que fazer a abordagem tática. O delegado explicava, olhando de mim para o papel. Sua filha está dizendo que foi um empréstimo. A senhora confirma que emprestou o carro para o seu neto? O silêncio que se instalou na delegacia foi absoluto. O som dos teclados parou. O radiocomunicador no ombro do policial militar chiou, mas ninguém prestou atenção. A Silvia olhava para mim com um sorriso nervoso, os olhos arregalados, esperando que eu dissesse as palavras mágicas que libertariam o menino dela. O Rafael me olhava com impaciência, balançando a perna, como quem espera um empregado consertar um erro. Eles achavam que eu ia recuar. Achavam que o peso da farda, a vergonha de estar numa delegacia e o escândalo público iam amolecer o coração da velha. Achavam que o sangue falaria mais alto que a vergonha na cara. Eu olhei bem fundo nos olhos do meu neto. Lembrei do puxão violento. Lembrei do deboche. Você não tem mais reflexo. Passou da validade. Respirei fundo, enchendo o peito com o ar carregado e frio daquele lugar. Virei o rosto para o delegado, mantendo a postura de uma leoa defendendo o próprio território. Não, doutor. Não tem engano nenhum no sistema. E eu não emprestei carro nenhum. Minha voz saiu cristalina, cortando o saguão como uma navalha. A Silvia soltou um som estrangulado, como se alguém tivesse socado a boca do estômago dela. Ela deu um passo para trás, esbarrando na parede. Mãe, o que a senhora está falando? Ela sussurrou, o pânico tomando conta de cada músculo do rosto dela. Tá louca, velha? Rafael estourou, puxando a algema com força, os olhos saltando das órbitas. Você endoidou de vez? É o seu neto, porra! Você vai me deixar ser preso? Mais respeito com a senhora, vagabundo! O policial militar gritou, dando um tapa pesado na mesa de ferro ao lado do banco, fazendo o Rafael encolher os ombros na mesma hora. O delegado estreitou os olhos.
Ele abaixou a prancheta e cruzou os braços, percebendo que aquilo não era um erro de computador. Era algo muito mais profundo. Dona Eunice, a senhora pode me explicar exatamente o que aconteceu na sua casa? O BOL relata subtração mediante violência. O delegado pediu. O tom agora era de puro interesse investigativo. Eu me virei de frente para o Rafael e para a Sílvia, mas falei alto o suficiente para que a delegacia inteira ouvisse. Eu trabalhei 32 anos dirigindo perua escolar debaixo de sol e chuva, doutor. Comprei meu carro à vista. Hoje, depois do almoço, esse rapaz, que diz ser meu sangue, pediu o carro emprestado. Eu disse que não. Ele não aceitou o não de uma mulher velha. Levantei a minha mão direita. A mesma mão que girou milhares de vezes o volante duro da Kombi. Virei a palma para cima, bem na direção da luz branca do teto. A marca vermelha e inchada, deixada pela argola do chaveiro, estava perfeitamente visível. Eu estava sentada na minha varanda. Ele veio para cima de mim, meteu a mão sobre a minha com truculência e arrancou a chave dos meus dedos à força. Me machucou. Apontei para o arranhão, e os olhos do delegado acompanharam o gesto. Ele pegou a minha chave contra a minha vontade, disse na minha cara que eu era uma velha inútil, que não tinha reflexos para dirigir, virou as costas e saiu cantando pneu com o bem que eu comprei com o meu suor. Eu fiz uma pausa. O silêncio era tão denso que dava para cortar com uma faca. No meu tempo, doutor, e no dicionário da língua portuguesa, pegar a propriedade de alguém à força, causando lesão, sem permissão, tem um nome muito claro. Eu não liguei por engano. Eu denunciei um roubo, porque foi exatamente isso que ele fez. Mãe, pelo amor de Deus, é o Rafael, é o seu sangue. Sílvia avançou na minha direção, agarrando o meu braço, chorando desesperada. Ele é só um menino. Você vai destruir a vida dele por causa de um pedaço de lata? Ele não te bateu, foi só um puxão. Você vai mandar o seu neto para a cadeia? Eu me soltei do aperto da minha filha com um movimento seco, puxando o braço com uma força que ela não esperava que eu tivesse. Olhei para ela, não com raiva, mas com uma pena profunda. Sangue não é salvo-conduto para mau caráter, Sílvia. Eu disse, cada palavra pesando uma tonelada. Você passou a vida inteira criando um parasita. Você enxugou cada lágrima falsa dele, você pagou cada dívida que ele fez, você blindou esse marmanjo de assumir as consequências da própria preguiça. Hoje, na minha casa, você viu ele arrancar a chave da minha mão. Viu ele me humilhar. E o que você fez? Você voltou a fritar batata. Sílvia colocou as mãos no rosto, soluçando alto, os ombros sacudindo. O castelo de cartas da maternidade permissiva dela estava desmoronando no meio de uma delegacia na Zona Norte. Você achou que eu estava velha demais para reagir. Achou que eu ia engolir o sapo para manter a paz do domingo. Continuei, a voz ganhando um timbre duro, implacável. Mas quem tem paz com um ladrão dentro de casa? Hoje, Sílvia, eu estou fazendo o favor de educar o filho que você não teve coragem de corrigir. A rua ensina o que a mãe não ensinou. Rafael chorava alto agora, soluçando como a criança mimada que sempre foi. A máscara de machão de faculdade tinha derretido completamente. Vó, me desculpa. Me tira daqui, vó, por favor. Eles me jogaram no chão, vó. Eu não aguento ficar aqui. Eu nunca mais toco no seu carro, eu juro. Ele implorava, as mãos tremendo, esfregando o rosto sujo de lágrimas e ranho na manga da camisa rasgada. Eu olhei para ele. Aquele choro não me comovia. Eu já tinha visto o menino chorar de fome na porta da escola. Vi pai de família chorar porque não tinha dinheiro para pagar a perua do filho no fim do mês. Aquilo era choro digno. O choro do Rafael era o choro da covardia nua e crua. O que é do homem o bicho não come, Rafael. Você plantou a arrogância, agora colhe a algema. Eu disse a ele, a voz fria como um metal que prendia o pulso dele. O delegado balançou a cabeça, visivelmente impressionado. Ele ajeitou a prancheta debaixo do braço e deu um passo na minha direção. Dona Eunice, a senhora tem uma força que eu raramente vejo aqui nesse plantão. Ele disse, com um respeito genuíno na voz. A situação é a seguinte. Como se trata de neto e não houve uso de arma de fogo, a lei tem algumas nuances. Configura furto qualificado pelo abuso de confiança e vias de fato pela lesão na sua mão.
Além disso, ele resistiu à ordem de parada da PM. O flagrante está feito. Ele não sai daqui hoje sem pagar fiança e sem assinar um termo que vai manchar a ficha dele para sempre. A senhora deseja representar criminalmente contra ele pelas vias de fato? Olhei para o Rafael. A humilhação já estava cravada na alma dele. O susto das armas apontadas na marginal, o chão molhado, a algema apertada, a ficha criminal, o dinheiro da fiança que a Sílvia teria que implorar no banco para conseguir pagar. O troféu de arrogância dele estava em pedaços. Eu não precisava mandar meu neto para a penitenciária para vencer a guerra. A destruição do ego dele ali, na frente da mãe e de meia dúzia de policiais, era o golpe de mestre. Não precisa, doutor, respondi, ajeitando a alça da bolsa no ombro. Eu vim aqui apenas para buscar a chave do meu jipão e assinar a liberação do meu veículo. O resto da burocracia criminal, os senhores resolvam com o maior de idade ali e com a mãe dele, que gosta tanto de pagar as contas do menino. O delegado assentiu, um pequeno sorriso de canto de boca aparecendo debaixo do bigode cansado. O investigador vai acompanhar a senhora até a sala para assinar o auto de entrega do veículo. A chave já está no balcão. O carro da senhora está intacto, estacionado aqui no pátio dos fundos. Aliás, o sistema de corte de combustível que a senhora tem é excelente. Poupou a nossa viatura de uma perseguição perigosa. A idade ensina a gente a apertar o botão certo na hora certa, doutor. Respondi, devolvendo o sorriso. Dei as costas para o banco de madeira. A Sílvia estava ajoelhada no chão sujo da delegacia, abraçada às pernas do Rafael, chorando copiosamente, enquanto ele soluçava encostado na parede descascada. O quadro perfeito da ruína de quem subestima a paciência de quem tem cabelo branco. Caminhei atrás do investigador pelo corredor estreito. O som do choro da minha filha e do meu neto foi ficando para trás, abafado pelas portas que se fechavam. Quando peguei o chaveiro com a medalhinha de São Cristóvão no balcão do plantão, senti o metal frio e pesado se encaixar perfeitamente na palma da minha mão machucada. O ardor do arranhão tinha passado. Eles acharam que o meu tempo tinha acabado, mas mal sabiam eles que, quando a vida tenta te jogar para fora da estrada, a única coisa que você nunca pode perder é a firmeza no volante e a precisão absoluta dos próprios reflexos. Fuau! O pátio dos fundos do 76º Distrito Policial cheirava a óleo diesel e asfalto molhado. A chuva forte que havia lavado a zona norte de São Paulo agora tinha se transformado naquela garoa fina e teimosa, típica do final de tarde na nossa cidade. O investigador, um rapaz novo com cara de quem dormia pouco, me acompanhou até o fundo do estacionamento, onde as viaturas amassadas dividiam espaço com os carros recuperados. Lá estava ele, o meu jipão prata, intacto. As gotas de chuva brilhavam na lataria sob a luz amarelada do poste da delegacia. O investigador me entregou a via do boletim de liberação e fez um aceno com a cabeça, num misto de respeito e admiração. Apertei o botão do alarme. O bip duplo cortou o silêncio do pátio, soando como um canto de vitória. Abri a porta pesada, subi no banco de couro e bati a porta, deixando o mundo e os seus problemas lá fora. O cheiro de carro novo, misturado com o meu perfume de lavanda, que sempre ficava impregnado no cinto de segurança, me abraçou. Coloquei a chave na ignição. O motor a diesel roncou grave, forte, preenchendo o peito com aquela vibração que só quem gosta de dirigir entende. Não havia pressa. Engatei a marcha, pisei no acelerador com a suavidade de quem conhece o peso do próprio pé e saí da delegacia. O caminho de volta para casa foi feito no meu tempo. Peguei a Marginal Tietê, a mesma via onde o Rafael havia tentado brincar de dono do mundo. Passei pelo exato ponto onde a viatura da rota o havia encurralado. Havia uma poça d'água grande perto do acostamento, com marcas de pneus arrastados. Olhei pelo retrovisor enquanto a cena ficava para trás. Não senti remorso. A culpa é um veneno que a sociedade empurra a goela abaixo das mães e das avós, fazendo a gente acreditar que o erro da cria é sempre falta de amor nosso. Mentira. Tem gente que nasce com a bússola moral quebrada e se a gente não consertar na marretada, eles passam por cima da gente de trator. Quando cheguei no meu sobrado em Santana, o portão automático abriu com aquele rangido familiar.
Guardei o carro na garagem, desliguei o motor e fiquei ali, sentada no escuro por uns bons 2 minutos, ouvindo os estalos do metal esfriando. A casa estava mergulhada num silêncio sepulcral. Entrei pela porta da cozinha. O cenário era o retrato do caos que a covardia deixa para trás. A travessa de frango assado estava em cima da mesa, a gordura já coagulada, branca e fria nas bordas do vidro. Os pratos sujos de macarronada com batata, abandonados pela metade. O copo de guaraná, do qual eu bebia quando o telefone tocou, ainda suava no plástico da toalha. A cadeira da Sílvia estava caída para trás, exatamente como ela a deixou quando correu em desespero para salvar o menino. Fui até a pia, liguei a torneira. A água morna começou a escorrer. Peguei o vidro de detergente, a bucha amarela e verde e comecei a lavar a louça. Eu não chorei. Esfreguei cada prato, cada garfo, com a firmeza de quem está limpando não apenas a sujeira do almoço, mas a sujeira de anos de submissão silenciosa. O frango frio foi parar no lixo. A batata com alecrim, que antes tinha o gosto da reunião familiar, desceu pelo ralo. Limpei a mesa, passei um pano com cheiro de eucalipto no chão de granilite e deixei a cozinha brilhando. Fiz um café novo, forte, preto, sem açúcar. Fui para a varanda, encostei na minha cadeira de fio e olhei para a rua escura, sentindo o ardor na palma da mão direita, onde a marca do chaveiro já começava a virar um hematoma arroxeado. Era a minha medalha, o meu atestado de que eu ainda estava viva. Os meses que se seguiram aquele domingo de chuva mudaram a geografia da minha família para sempre. A Sílvia teve que raspar a conta poupança dela para pagar a fiança do Rafael. Quando o dinheiro não deu, ela não teve coragem de me pedir 1 centavo emprestado. Ela sabia que a minha porta estava trancada para a chantagem emocional. Ela fez um empréstimo no banco, com juros que iam devorar o orçamento dela pelos próximos 5 anos. O Rafael não foi para a cadeia, mas a ficha criminal dele ganhou uma mancha que nenhum perfume importado podia disfarçar. O juiz converteu a pena num acordo pesado: prestação de serviços à comunidade e o pagamento de multas. O homem de negócios, que precisava do jipão para impressionar as meninas de família rica, foi parar no pátio de um hospital público estadual. Das 7 da manhã às 4 da tarde, de segunda a sexta, o meu neto varria o chão, recolhia lixo hospitalar e empurrava macas de gente doente. Ele teve que arrumar um emprego de verdade para pagar a mãe. Virou estoquista, numa loja de autopeças na Avenida Engenheiro Caetano Álvares. A mesma avenida onde ele cantou pneu com o meu carro. A ironia de Deus é um negócio que funciona melhor que roteiro de novela. Todo dia, ele pegava 2 ônibus lotados, sentindo o cheiro de suor do trabalhador brasileiro, aprendendo a duras penas o valor de um salário mínimo. O primeiro Natal depois do incidente foi estranho, mas necessário. A Sílvia veio me visitar sozinha na véspera. Trouxe um panetone e sentou na mesma mesa da copa onde o mundo dela havia desabado. Ela estava mais magra, com olheiras fundas. A arrogância da mãe protetora tinha evaporado. "Mãe, o Rafael mandou um abraço. Ele tá com vergonha de vir aqui", ela disse, mexendo o café na xícara com a cabeça baixa. "A vergonha é o começo da decência, Sílvia. Deixa ele sentir. Faz bem para o caráter", respondi, cortando uma fatia do panetone. "A senhora foi dura demais com ele, mãe. Comigo também. Mas..." Ela parou, a voz embargando um pouco, e pela primeira vez em décadas, olhou nos meus olhos com verdadeira compreensão. O dono da loja de autopeças elogiou o menino semana passada. Disse que ele não falta, que chega no horário. Ele tá pagando a parcela do banco todo dia 10, certinho. Eu dei um gole no café. Não sorri, não comemorei, não passei a mão na cabeça. Apenas assenti. Pau que nasce torto, a gente endireita é na poda, filha. O tempo de vocês brincarem de casinha acabou. Ele precisava de um choque e você precisava acordar. A vida não tem pena de quem é frouxo. Nós terminamos o café em paz. Uma paz verdadeira, sólida, construída em cima da verdade e não daquele teatro de domingo que a gente vivia antes. Eu não perdi a minha filha nem o meu neto. Eu apenas os obriguei a descerem do pedestal de ilusões e pisarem no mesmo chão duro que eu pisei a vida inteira. Mas a maior transformação de todas não aconteceu na vida deles, aconteceu na minha.
Aquela Eunice que ficava na varanda esperando o domingo chegar para servir de enfeite de mesa, desapareceu. Eu olhei para o meu jipão prata na garagem e percebi que um troféu não serve para acumular poeira. Ele serve para ser exibido. Ele serve para rodar. Numa terça-feira de sol aberto, peguei o telefone e liguei para a Dona Lourdes, uma costureira aposentada que mora no fim da rua, e para a Zezé, uma ex-merendeira da escola pública onde eu fazia a linha da Kombi. Duas mulheres da minha idade, viúvas como eu, com as mãos cheias de calos e a alma cheia de vontade de viver. Meninas, arrumem uma mala pequena. Coloquem roupa de calor, filtro solar e aquele baralho velho. Nós vamos descer a serra, eu disse no telefone sem dar margem para recusas. Na quarta-feira de manhã, o utilitário estava na porta. A Dona Lourdes apareceu com uma bolsa de viagem de estampa de oncinha e uma caixa térmica vermelha. A Zezé trouxe uma assadeira coberta com pano de prato cheia de pão de queijo quentinho e uma garrafa térmica de café. Ajeitei as duas no banco de trás e no do passageiro. Liguei o ar-condicionado. Coloquei meus óculos escuros, aqueles grandes, de armação de tartaruga, e engatei a marcha. Pegamos a rodovia dos Tamoios em direção ao litoral norte. O carro deslizava no asfalto liso. A cada curva da serra, a cada descida íngreme, eu sentia a máquina responder aos meus comandos com a precisão de um relógio suíço. A direção era leve, mas as minhas mãos estavam firmes. Eu dominava aquele gigante de metal. No rádio do carro, não tocava batida eletrônica nem música de gente gritando. Tocava um sertanejo antigo, daqueles que contam histórias de estrada e de saudade. A Zezé distribuía pão de queijo, e a Dona Lourdes ria das histórias do tempo em que a gente criava os filhos contando moeda para comprar o leite tipo C no saquinho plástico. Quando as montanhas verdes deram lugar à imensidão azul do mar de São Sebastião, eu abri a janela. O cheiro de maresia invadiu a cabine, misturando-se com o cheiro do café da Zezé. O vento bagunçou os meus cabelos brancos. Eu olhei pelo retrovisor, mas não estava procurando criança fujona, não estava procurando viatura de polícia, não estava procurando os fantasmas do passado. Eu estava apenas vendo a estrada que eu mesma tinha deixado para trás. Passamos 4 dias numa pousadinha de frente para o mar. Comemos peixe frito em quiosque de plástico, rimos até a barriga doer jogando buraco na varanda, andamos com a água salgada batendo nas canelas, curando as dores das juntas de anos de trabalho pesado. Pela primeira vez em 72 anos, eu não era a mãe da Sílvia. Não era a avó do Rafael. Não era a viúva do Tonico. Não era a peroeira da Zona Norte. Eu era apenas a Eunice, dona de mim mesma, do meu dinheiro, do meu tempo e do meu carro. O Brasil tem uma mania feia de achar que mulher velha só serve para fazer crochê, rezar o terço na sala e cuidar de neto folgado. Eles olham para as nossas rugas e acham que o nosso cérebro encolheu junto com a nossa pele. Eles esquecem que quem levantou esse país, quem construiu essas casas de tijolo baiano, quem carregou marmita na madrugada e aguentou marido machista e patrão explorador, fomos nós. Nós temos um doutorado em sobrevivência que nenhuma faculdade de menino rico consegue ensinar. O Rafael achou que me faltava reflexo, porque as minhas mãos tremem um pouco quando eu vou enfiar a linha na agulha. Mas o reflexo da vida não está no músculo. Está na mente. Está na capacidade de prever o golpe antes mesmo que o braço do adversário se levante. Está na coragem de apertar o botão do telefone, de chamar a polícia para o próprio sangue, de não aceitar a humilhação como pagamento pelo amor incondicional. Hoje, o meu vaso de Comigo Ninguém Pode no quintal está mais verde e viçoso do que nunca. A argola do chaveiro com a medalha de São Cristóvão não arranha mais a minha mão, porque eu troquei por um chaveiro de couro macio, feito sob medida. A Sílvia aprendeu a bater na porta antes de entrar. O Rafael aprendeu a pedir por favor e a abaixar a cabeça quando fala comigo. A ordem natural das coisas foi restaurada não com gritos, mas com o peso inegável da consequência. Às vezes, eu pego o meu jipão num domingo de tarde, sozinha. Subo a Avenida Braz Leme, abro o teto solar que eu demorei meses para descobrir como funcionava e deixo a brisa do fim do dia bater no meu rosto. As pessoas no trânsito olham curiosas.
Uma senhora idosa de cabelos brancos pilotando um carro daquele tamanho, com a postura reta e um sorriso de canto de boca. Devem achar que eu sou a avó rica indo visitar os netos. Deixa que achem. A invisibilidade da velhice agora é a minha maior armadura. Eles acharam que o meu tempo de utilidade tinha passado, que a minha história já estava escrita e arquivada numa prateleira de repouso absoluto. Mas a verdade é que na longa e sinuosa estrada da minha vida, quem dita a marcha sou eu, e eu não tenho a menor intenção de tirar o pé do acelerador.